Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Isso mesmo, a última aula do nosso segundo bimestre, a última aula de ciências. Então, você que está assistindo a aula nesse exato momento, o tema da aula de hoje é sobre meteorologia parte 2, já vimos a parte 1, tá bom? E o tema é sobre previsão do tempo. Já ouviram expressões como hoje vai chover? Será que hoje vai chover? Será que eu preciso levar guarda-chuva para o trabalho? Será que eu preciso levar guarda-chuva para a escola? Como é que a gente faz essa previsão do tempo? Vamos tentar descobrir hoje como é que os cientistas utilizam, a ciência para tentar prever, a questão da quantidade de chuvas relacionada aí com a nossa disciplina. Então, você que está assistindo essa aula, abra seu livro na unidade 4, página 356 a 362. Isso mesmo, vem comigo, abre teu livro lá na página 356 a página 362 e vamos falar sobre previsão do tempo. Então, quando a gente começa a falar em previsão do tempo, a gente se pergunta logo, será que vai chover ou se não vai? E será que vai ter aquelas nuvens com trovões, Como é que será que nós fazemos essa previsão se vai chover ou não? Será que parte somente dessa pergunta, vai chover? Mas vai chover por quê? Por que chove? Por que acontecem as chuvas? Como é que a gente prevê que aquele dado dia vai chover e realmente chove? Às vezes a gente vê na televisão, a probabilidade para chuva é tanto, olha, na região norte vai chover ou vai ter pancadas de chuva. Por que a gente utiliza isso, esses termos? Como é que a gente sabe que pode chover na região norte? Por meio de instrumentos ou parâmetros do tempo, tá bom? Então, essa pergunta, será que vai chover, é devido ao quê? É como nós, dentro do papel científico, nós vamos aí, como nós, dentro da ciência, vamos ser capazes de prever o que acontece aí na questão das chuvas ou não, tá ok? Então, dando prosseguimento, iremos começar falando sobre o que nós chamamos de previsão do tempo. Basicamente, nós falamos na aula passada, dentro de meteorologia, que nós temos o que nós chamamos de estações meteorológicas. E essas estações meteorológicas, elas basicamente, elas recebem dados ou parâmetros do que nós chamamos de tempo. Professor, e quais são esses parâmetros? Temperatura, pressão atmosférica, a umidade relativa do ar, massas ou correntes de ar. Tudo isso contribui para que sejam formados, aí o que nós chamamos de ciclo hidrológico ou ciclo da chuva, tá bom? Mas dentro dessas estações meteorológicas, existem diversos equipamentos. Nós falamos alguns, como o anemômetro, a biruta, que serve aí, a biruta serve basicamente para medir a direção e velocidade do vento, Tem equipamentos como sensores que são capazes de coletar dados de temperatura ou pluviosidade, que é a quantidade de chuvas em determinado local. Então, basicamente, as estações meteorológicas, elas servem como o quê? Como locais onde a gente simplesmente pode obter dados, E para que servem esses dados, professor? Esses dados, basicamente, eles servem aí, eles são mandados, na verdade, para o que a gente chama de central de meteorologia. Dentro dessa central de meteorologia, existem vários especialistas nessa área, ou seja, pessoas que estudam, esse tempo atmosférico. E basicamente, dentro dessas centrais de meteorologia, nós temos equipamentos ou instrumentos que são utilizados para avaliar, e determinar se determinado local ele vai ter chuva ou não. Então,
São utilizados, por exemplo, supercomputadores como esse aqui, né, que tem na NASA, que serve aí para analisar dados, né, números, imagens, fotografias bem grandonas. Então, é como se a gente tivesse mais de 10.000 daqueles processadores mais potentes, né? Aqueles processadores i7, que é o mais potente que tem no mercado. Então, basicamente, os supercomputadores, eles têm a função de processar e de armazenar muitos dados que vêm aí das estações meteorológicas. Os matemáticos, né, eles estão muito presentes dentro dessa ciência chamada de meteorologia, aquela que estuda o que nós chamamos de parâmetros do tempo e fazem o que nós chamamos de previsões. Basicamente, o que os matemáticos fazem dentro da meteorologia? Eles pegam esses dados, né? Como aqui nós temos o exemplo de duração das chuvas e a frequência, né, das chuvas, e transformam esses dados no que nós chamamos de gráficos, né, que são ilustrações e uma forma dos matemáticos representarem os dados que foram encontrados, os dados numéricos. Então, basicamente, os supercomputadores pegam esses dados, né, vão processar e os matemáticos vão filtrar esses dados, né, e transformar esses dados em recursos gráficos, né, como o que nós mostramos aqui na imagem. Além disso, nós temos o que nós chamamos de satélites artificiais. Os satélites artificiais, além deles terem aí função de estabelecer o direcionamento ou posicionamento nosso, né, através do GPS no planeta Terra, os satélites artificiais eles são muito utilizados, né, na previsão do tempo diário, né, aquele tempo, por exemplo, que a gente verifica no que nós chamamos aí de boletim meteorológico, né, nos jornais. Basicamente, os jornais eles utilizam imagens ou dados de satélites artificiais que emitem informações muito mais rápida do que aí os computadores e a interpretação matemática. Porque apesar dos computadores serem muito rápidos, né, na interpretação de dados precisa dos matemáticos. Então, o ser humano ele tem uma certa capacidade e uma certa limitação nessa interpretação. Então, demora um pouquinho para que esses cientistas eles consigam aí fazer simulações matemáticas e prever o tempo. Então, a forma, né, dos boletins diários que tem nos jornais é utilizar dados de satélites artificiais que indicam, né, uma probabilidade muito boa de acontecer ou não chuva em determinado local. Então, dando prosseguimento, né, após a questão dos recursos utilizados nessa previsão do tempo, nós temos a divulgação desses dados, né? Apesar de nós termos muitos dados, né, esses dados eles são complexos, como eu já havia dito, e eles são muito volumosos, muito numerosos. Então chega muita informação das estações meteorológicas para esses supercomputadores, para essas centrais meteorológicas. Então chega muita informação, chega muito dado. Então é preciso que o cientista, chamado de meteorologista, ele selecione, né, as informações. E ele, como os dados de meteorologia eles são um pouquinho complicado de se interpretar, a função do meteorologista é o quê? Selecionar os dados mais relevantes e divulgar de uma maneira simplificada. O que significa isso? O meteorologista tem qual função? Ele pega esses dados, né, e divulga para nós leigos nessa ciência, né, de forma mais simplificada, ou seja, que a gente consiga entender. Então, por exemplo, quando no jornal nós temos os boletins meteorológicos, né, que é aquele espaço que eles dão lá as dicas se um local vai chover ou não, basicamente é o quê? É todo um trabalho dos meteorologistas por trás
para simplificar ao máximo essa linguagem e que a gente consiga entender. Olha, no norte eu tenho a probabilidade de chuva para hoje, mas no sul vai fazer calor. Então, ó, lá no norte tá frio, né? Por quê? Porque teve chuva e no sul não. Então, basicamente, os boletins meteorológicos, eles são inicialmente confeccionados aí de maneira simplificada por esses cientistas, chamados de meteorologistas. O nosso celular, por exemplo, ele faz uma previsão do tempo futura, né? E como é que o nosso celular ele faz essa previsão, professor? Em geral, os celulares eles pegam os dados, né, que nós temos aí dos satélites artificiais, que fazem aquela previsão do tempo bem mais rápido que dos satélites, que dos supercomputadores, desculpe. Mas, professor, se os satélites artificiais eles processam a informação, eles fazem mais rápido esse processo de divulgação, por que ainda continua tendo as estações e as centrais meteorológicas? Basicamente, porque o erro dentro dos satélites artificiais, apesar de eles serem aí, confeccionados para evitar o máximo de erro, mas a gente nota, por exemplo, que às vezes ainda acontece erro. O jornal falou hoje que vai chover, mas na minha cidade não choveu. Por quê? Pode ter tido aí erros na interpretação desses dados, né, desses números ou dessas fotografias aí feitas pelos satélites artificiais. Então, os dados mais confiáveis são aqueles dados, aqueles boletins que são enviados pelas estações ou centrais meteorológicas. Tá bom? O nosso celular, aquelas informações que aparecem, sexta-feira vai ter pancadas de chuva, quinta-feira vai ter sol. Basicamente, essas informações elas não são dadas por centrais meteorológicas, e sim são dadas por meio do que nós chamamos aí de referências ou dados de satélites artificiais. Tá bom? Então, vamos verificar agora o que nós chamamos de fatores que influenciam a previsão do tempo. E, professor, quais são esses fatores? O que faz, né? A primeira pergunta lá, o primeiro slide, né, após a capinha do vídeo, ele pergunta basicamente o seguinte: o que faz chover? Será que vai chover em determinado local? Então, para a gente verificar se vai chover ou não, se vai fazer sol ou não em determinado local, os cientistas eles não fazem isso do nada. Vai chover aqui. Por que vai chover? Porque eu quero que esse local chova. Na verdade, a ciência ela trabalha muito com a certeza, né? Por meio da experimentação, né? Por meio de experimentos. Então, basicamente, os meteorologistas, né, que são esses cientistas do tempo atmosférico, eles utilizam parâmetros, né, que influenciam diretamente no que nós chamamos de previsão do tempo. O primeiro parâmetro, né, nós já vimos que é o que nós chamamos de pressão atmosférica, tá bom? O segundo parâmetro aí nós temos a temperatura, né? Terceiro parâmetro, umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar, professor? É a quantidade de vapor de água ou de água no estado gasoso que existe aí no que a gente chama de atmosfera. Temos também as massas de ar, né? As frentes frias e quentes de vento e os ventos, né? E também nós temos um fator que a gente ainda não tinha visto até agora, durante as nossas unidades do segundo bimestre. Então, até aqui, né, nós tínhamos visto que esses são parâmetros que a gente utiliza para analisar o que nós chamamos de tempo atmosférico. Mas nós não conhecíamos esse parâmetro que é um dos mais importantes. E nós iremos conhecer agora, que são as nuvens. Como é que a gente sabe, né? Eu tenho muito esse costume, né, de às vezes do nada observar as nuvens, né?
quando a nuvem está mais escurinha ou quando tá à noite e aquelas nuvens elas estão com aspecto mais avermelhado, rosado, é sinal que o tempo está fechando, vai chover, né? Então as nuvens elas são um dos principais indicadores se tem chuva ou não naquele local. Por quê? Porque dentro as nuvens, né, elas são cheias de quê? De vapor de água ou depois de água no estado líquido, né? Que vai sofrer um processo chamado de condensação, que é a transformação dessa água no estágio de vapor, né, para o estado líquido, e vai ocorrer o que nós chamamos de precipitação, que é a nossa chuva. Então as nuvens, elas são um dos principais indicadores, né, no que nós chamamos de tempo atmosférico. Basicamente, por meio da observação de nuvens, é que nós podemos, às vezes, fazer a previsão se um local ele vai ter uma geada, se ele vai ter chuva de granito, ou se ele vai ter tempestades, né? Ou algo do tipo. Através do que? Da observação das nuvens, tá? Então, vamos aí para o conceito de nuvens. Basicamente, as nuvens, né? Elas são formadas por gotas ou gotículas de água, né? Que inicialmente estava onde? No estado líquido, né? Lá nos rios, lagos, né? Oceanos, sofreu aí o que nós chamamos de evaporação, né? Que é a passagem desse estado líquido ou sólido para o estado gasoso, e por essas partículas de água no estado gasoso serem mais leves, lá do ciclo da água, né? Elas começam a subir para uma região chamada de atmosfera, que é essa parte gasosa que nós temos aí no nosso planeta, né? Então, a água que estava no estado líquido ou sólido, ela vai evaporar, né, pelo processo de evaporação, e ela vai começar a se acumular lá na atmosfera. Então, começa a se acumular na atmosfera, né, essa água no estado gasoso de vapor, e cada vez mais o que? Essas partículas, né, essas gotinhas de água no estágio de vapor, elas vão se unindo e vão formando o que nós chamamos de nuvens, né? E quando as nuvens elas estão bastante carregadas, né, tem aquele aspecto acinzentado, basicamente indica que vai ocorrer a precipitação, né, a condensação, que é a transformação, né, desse acúmulo de água no estágio de vapor para o estado líquido, e vai ocorrer a chuva ou a precipitação. Isso daí é a explicação lá do ciclo da água do 7º ano. Tá bom, pessoal? Então as nuvens, na verdade, elas são inicialmente formadas por gotas de água no estado líquido ou sólido, né? Que de repente começam a evaporar, começam a se acumular na atmosfera, né? Vão se unir e vão ficar carregadas até que ocorra a precipitação. Após a precipitação, o que vai acontecer? Como houve o descarrego, né, dessas partículas ou gotículas de água, e a nuvem vai sumir daquele determinado local. Então, olha que bonito, olha que bacana entender a parte da ciência, né? Então, as nuvens, basicamente, elas são fatores muito interessantes, por quê? Porque elas podem indicar se um local ele tem uma probabilidade grande, né, de ocorrer o que nós chamamos de tempestade, se esse local pode passar por frentes frias ou quentes, né, ou o que nós chamamos de corrente, massas de ar, né, e também as nuvens elas podem apontar o sentido do vento. As nuvens elas vão se movimentar, na verdade, pelo sentido dos ventos, né, já que as nuvens elas, apesar de serem compostas aí por água em vapor, essa água em vapor ela é muito leve, então o vento acaba direcionando aí, né, o sentido do que nós chamamos de nuvens. Então, basicamente, além desses parâmetros que nós vimos como temperatura, umidade do ar, né, pressão atmosférica, as nuvens elas são um dos principais indicadores, né,
para nós verificarmos se ocorrerá chuva ou não em determinado local. Então, dando prosseguimento, né, nós temos o que nós chamamos de ciclo da água. Basicamente, temos um rio aqui, né? Temos um rio. Esse rio, ele sofre a ação diária de quem? Dos raios solares, né? E sabemos que a temperatura desses raios solares, da luz do sol, ela é elevada, né? E essa temperatura dos raios solares, né, da luz do sol, ela é suficiente para transformar essa água dos rios, dos lagos, né, dos oceanos em o quê? Em vapor de água. Então, a água que estava aqui nesse estado que nós chamamos de estado líquido, devido à ação dos raios solares, essa água ela vai começar a evaporar. E para onde vai essa água que saiu do líquido para ir para o gasoso? Vai para uma região ou uma parte gasosa que nós temos no nosso planeta, chamada de atmosfera, tá bom? Chegou na atmosfera, o vapor de água, né, por ser muito leve, ele começa o quê? A ser direcionado pelo vento e começa a se acumular, né, em determinadas regiões. Então, esse acúmulo de vapor de água em determinada parte da atmosfera gera o que nós chamamos de nuvens, né? E quando essas nuvens elas têm uma grande concentração ou uma grande quantidade de vapor de água, ela fica com uma cor meio acinzentada. E é a partir dessa cor meio acinzentada que nós temos o quê? Nós temos aí o início do que nós chamamos de precipitação. Então, o que é a precipitação? É quando eu já tenho a nuvem formadinha, cheia de água no estado gasoso, né? E essa água no estado gasoso, ela começa a se condensar, a se transformar, a sair desse estado gasoso para o estado líquido. E é aí que ocorre a chuva ou a precipitação. Então, ó, formou nuvens, né? Essas nuvens vão ficar carregadas e simplesmente, né, vai acontecer o que nós chamamos de precipitação. Ocorreu precipitação, a água ela vai retornar ao seu ponto de origem, rios, lagos, mares e oceanos. E isso que vocês estão vendo aí é o que nós chamamos de ciclo da água. E o ciclo da água é muito importante porque o ciclo da água está direcionado, né, e está relacionado muito com a questão da quantidade de chuvas, tá? Então é por isso que é importante você entender os conceitos e de onde vêm as coisas, tá ok? Então a gente classifica as nuvens, né? Nós podemos classificar as nuvens de 4 formas diferentes. A primeira forma é o que nós chamamos de nuvens altas. O que são nuvens altas? São nuvens que têm altitudes superiores a 8 quilômetros, né? Então, tem uma altitude superior aí a 8 quilômetros, né, de altura. Nuvens médias. As nuvens médias, elas vão variar, né? Elas podem estar aí de 2 a o que nós chamamos de 6 a 7 quilômetros aí de altura. E nós temos também nuvens baixas, que são aquelas que não chegam nem a 2 quilômetros, de altura. E nós temos nuvens que têm um desenvolvimento vertical. O que é isso, professor? O que é essas nuvens com desenvolvimento vertical? É aquela que ela é como se fosse uma montanha, né? Na base ela é mais volumosa e quanto mais alta ela vai ficando mais pontiaguda, né? Filamentosa, vai ficando mais estreita, tá? Então as nuvens altas, elas se classificam de 3 formas. O que nós chamamos de cirros, vamos ver cada um deles. Nós temos também dentro das nuvens altas o que nós chamamos de cirros cúmulos e os cirros estratos. Então nós temos 3: cirros, cirros cúmulos, cirros estratos. Nuvens médias, altoestratos e altocúmulos, né? Então as nuvens médias só tem 2: altoestratos
e altos cúmulos, né? Nuvens baixas, nós temos dois também, o que nós chamamos de estratos, né? E estratos cúmulos, tá? E nas nuvens, aquelas que têm a base mais grandona e em cima mais fininha, né? Que é aquelas de desenvolvimento vertical, nós temos o nimbo, estratos, as nuvens em formato de cúmulos e os cúmulos nimbos. Vamos ver cada uma delas? Vamos lá, professor. Olha aí. A primeiro tipo de nuvem que nós temos são as nuvens altas, né? Falei que elas têm aí em torno, né, são acima de 6 ou a 8 quilômetros de altura. Então, as nuvens altas, o primeiro tipo de nuvens altas recebe o nome de cirrus, né? Os cirrus são essa imagem aqui, tá ok? A imagem 1. Os cirrus basicamente são nuvens brancas, né? Em forma de filamentos, né? Em forma, como se a gente tivesse, já viram aquele macarrãozinho em forma de espaguete? Aquele que a gente cozinha em casa, né? Aquele fininho, né? Aquilo lá em forma de filamento. Então, basicamente, quando eu tenho nuvens branquinhas, brilhantes e em formatos de filamentos, ou seja, parecida como linhas, nós temos nuvens altas do tipo quê? Cirrus. Muito bem. E qual a importância, né? A nuvem alta do tipo cirrus, ela vai indicar para nós se nós iremos passar por uma frente fria ou não, né? Em determinado local. O tipo de nuvem alta chamada de cirrus cúmulos, né? Que é mostrada aqui na imagem 2, basicamente, ela é composta por elementos muito pequenos em formas de grãos, ó. É como se fosse um grãozinho de feijão ou de arroz. Então, quando a gente tem essas nuvens, né, que parecem algodãozinho colado, nós temos o que nós chamamos de cirrus cúmulos. Por que cirrus cúmulos, professor? É o que nós chamamos de cirrus acumulados, né? É como se fosse o quê? Pedacinhos meio que redondinhos de quê? De nuvens, tá ok? Então, os cirrus cúmulos, eles formam o que nós chamamos de camadas finas, constituindo o que nós chamamos de cristais de gelo. Muito bem. E os cirrus estratos, né, que está aqui no terceiro quadradinho, ele é aquela nuvenzinha chamada de véu de noiva, né? Por quê? Porque ele forma como se fosse um véuzinho transparente e esbranquiçado, né? Já viram, por exemplo, que tem algumas nuvens, né? Principalmente após uma chuva ou algo do tipo, né? Ou quando nós temos aí uma precipitação, existem aí, ó, essas nuvens que formam como se fosse esse círculo aqui, né? Então, esse tipo de nuvem é chamada de nuvem alta do tipo cirrus stratus. O que são os cirrus stratus? São semelhantes a um véu transparente e esbranquiçado, né? Em geral, os cirrus stratus, eles são o que nós chamamos de precursores, né? Eles que vão indicar, em geral, o que nós chamamos de precipitação. Então, se eu verificar uma nuvem, né, do tipo cirrus stratus, formando aí como se fosse esse véu de noiva, nós estamos diante aí do que nós podemos prever que vai ter chuva nesse local. Tá bom? Outro tipo de nuvens que nós temos é o que nós chamamos de nuvens médias. O que são as nuvens médias? As nuvens médias, elas são aquelas que não alcançam, né, uma altitude muito elevada. Então, em geral, elas ocorrem entre 2 e 4 quilômetros de altura, ou entre 7 e 2 quilômetros, né? E entre 2 e 8 quilômetros. As nuvens médias, elas se classificam de duas formas. A primeira delas é chamada de alto-estratos e a segunda é chamada de altos cúmulos. Então, nós temos dois tipos: alto-estratos e altos cúmulos. O que são as alto-estratos? Essa figurinha 1 aqui, tá bom? Então, a alto-estratos, representado pelo número 1, ela é uma nuvem, né, acinzentada, meio azulada, né,
que tem um aspecto como se fosse daquelas estrias, né, que tem na pelezinha, como se fosse aquelas estrias que tem na pelezinha, tá bom? Então, ó, ela é como se fosse o quê? Estrias, né? Por isso ela é chamada de autoestratos. Então, ó, como é que são as estrias? Como se fosse um filamentozinho, né, um espaguete meio tortinho, estriado. É como lá na educação física a gente trabalha e dentro da ciência um tipo de tecido, né, ou um tipo de músculo que nós chamamos de estriado. Ele tem como se fosse essas estrias, né? Então, os autoestratos são nuvens que parecem como aquelas estrias que tem no corpo de alguns indivíduos, né? E quando eu tenho o que nós chamamos de nuvens médias do tipo autoestratos, nós podemos aí indicar que vai ter chuva ou vai ter neve em determinado local. Então, se eu verificar, ó, professor, eu estou vendo o céu aqui hoje de manhã, depois de assistir a aula, e eu estou vendo que as nuvens, elas têm formatos de estria, professor. E o que isso quer me dizer, professor? Que vai ocorrer chuva brevemente, né? Ou vai ocorrer neve naquele determinado local. Tá bom, pessoal? Possivelmente, em Santarém, vai ser difícil a gente ter neve, né? Devido à questão aí climática, tá? E da nossa posição diante aí do planeta Terra, tá bom? Aí na imagem 2, nós temos o que nós chamamos de altocúmulos, né? O que são os altocúmulos? São aquelas camadas de nuvens que são meio brancas ou acinzentadas, né? E que apresentam sombra própria, né? Então elas apresentam sombra própria. Elas são as mais comuns, né, de nós encontrarmos. Então aquelas nuvens mais comuns que nós encontramos aí no nosso dia a dia são as nuvens chamadas de altocúmulos, né? Em geral são camadas de nuvens brancas e são elas, né, que produzem essas chuvas que chegam aí até o nosso solozinho. Então, mesmo à noite, a gente consegue ver que as nuvens, elas parecem muito com esse formato aqui chamado de altocúmulos, né? Então, o que indica esse altocúmulo? É que ela está bastante acumulada com vapor de água, né? E há uma grande possibilidade de chuva. Então, basicamente, nuvem média chamada de altocúmulo é aquela que está associada a essa chuva que chega aqui até a nossa superfície terrestre, até o nosso solo, tá? Nós temos também nuvens baixas. O que são as nuvens baixas, né? São aquelas nuvens que ocorrem abaixo de 2 km de altura. Eu já tive, né, a possibilidade de ver de pertinho aí as nuvens baixas, né? Em uma das regiões que eu tive a oportunidade de ir. Então, as nuvens baixas, elas são classificadas de 2 tipos, né? Já vi as nuvens do tipo estratos, tá? Eu ainda não vi a estratos cúmulos, não. Vi a do tipo estratos. Estratos. Estratos são um tipo de nuvens baixas que vão apresentar o que nós chamamos de camada uniforme e suave. Então, em geral, a garoa, né, que é aquele pequeno chuvisco, ou o nevoeiro, eles são formados por nuvens de que tipo? Nuvens baixas do tipo estratos, tá bom? Nós temos também o que nós chamamos de estratos cúmulos, né? Que são aquelas camadas de nuvens chamadas de camada de nuvens contínuas. O que é contínua, né? Olha aí, ó. São essas nuvens aqui onde a gente nem consegue ver aquela parte azul, né? Na verdade, o céu, né? Ele não é azul. Isso daí a gente já conversou dentro da sala de aula, né? Que é apenas uma projeção do que a gente consegue enxergar por meio aí do que a gente chama, né, de atmosfera, tá? Então, quem transforma o céu em azul é a atmosfera. Sem ela, a gente ia ver tudo escuro, né? Então, nas estratos cúmulos, basicamente, é contínuo. Eu não consigo ver essa parte azulzinha, né? Então, ela é meio esbranquiçada, tem algumas porções escuras.
e podem aí gerar o que nós chamamos de chuva fraca e contínua, né? O que é contínua? É sem parar, tá? É sem ter espaços, tá ok? Então, quando eu tenho aquela chuva que dura 2 dias, né? Que ela é fraquinha, mas dura 2 dias, é formada por que tipo de nuvem? Estratos cúmulos. Tá bom, pessoal? E por fim, a gente tem o que nós chamamos de nuvens de desenvolvimento vertical. O que são nuvens de desenvolvimento vertical? É aquela que tem a base grandona, né? E quanto mais ela vai se deslocando para a parte de cima, ela vai se afunilando, né? É como se fosse uma árvore de Natal. A base é grandona, né? Mas o topo é fininho. Então, nós classificamos esses 3 tipos de nuvens, né? Essas nuvens em 3 tipos. Que nós chamamos de nimbus estratos, que são nuvens escuras, né? Acinzentadas, como mostra aqui na imagem 1. Essa chamada de nimbus estratos, elas provocam o que nós chamamos de precipitação ou chuva fraca a chuva moderada, tá bom? Aqui na imagem 2, nós temos o que nós chamamos de cúmulos, né? O que são os cúmulos? São nuvens densas, né? A base dela, ela tem uma coloração mais cinza, mais escura, né? E o topo ele se assemelha a uma couve-flor, né? Meio esbranquiçada. E por fim nós temos o que nós chamamos de cúmulos nimbus, né? Que são nuvens densas de grande extensão vertical e que apresentam aí em geral de 9 a 12 quilômetros, tá? As cúmulos nimbus, elas que são aí responsáveis pelas grandes tempestades, pelas rajadas de vento, relâmpagos e os granitos. Então, cúmulos nimbus é muito importante para a gente. Tá, pessoal? Então, antes de falar de utilidades do tempo, quero que você tire um printzinho dessa tela aqui e tente associar, né, quando for estudar no livro, a imagem com o nomezinho, tá bom? Então, as nuvens altas se classificam de 3 formas, né? Cirros cúmulos e cirros estratos. Nuvem média, estratos, altos cúmulos. Nuvens baixas, estratos cúmulos. E as nuvens com o desenvolvimento vertical se classificam em 3 tipos: nimbus, estratos, cúmulos e cúmulos nimbus, tá? Eu não quero que você saia um doutor em classificar nuvens, né? Não é a nossa missão, mas eu quero que você entenda um pouquinho desse assunto chamado de meteorologia. Tá ok, pessoal? Então, vamos para a utilidade da previsão do tempo. Para que serve previsão do tempo, professor? Para que serve eu prever o tempo, né? Em geral, a previsão do tempo ela é muito utilizada no que a gente chama de aviação, né? Os aviões dependem muito do clima, né? Os aviões dependem constantemente do que nós chamamos de clima, né? Sem uma condição boa de clima, simplesmente a gente não tem o que nós chamamos aí de uma boa aviação, tá bom? Além disso, nós temos também aí a previsão do tempo indo em direção ao que nós chamamos de formação aí de chuvas, contribuição para o aumento dos níveis dos oceanos e também na questão da agricultura. Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos pela atenção, carinho e paciência, tá ok? Se gostou, dá aquele like, tá ok? Boas férias a todos, né? Cuidem-se, tenham responsabilidade e que tudo isso dê certo. Em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, obrigado a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.